Olá, como vai? Você já está assistindo ao programa A Chave do Negócio pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje: assédio moral. Saiba o que isso significa e o que você pode fazer quando se sentir assediado moralmente. Saúde e trabalho. O que representantes dos trabalhadores e as empresas estão fazendo para reduzir o número de adoecimentos no trabalho. A volta por cima. Saiba de que forma é possível uma recolocação no mercado de trabalho após estar sem emprego. E os meus convidados de hoje aqui no programa A Chave do Negócio são Antônio Carlos de Figueiredo, personal coach e mentor de carreiras, e o presidente do Sindicato dos Bancários, Gessé Costa. Nós voltamos em 30 segundos. Não saia daí. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Algumas empresas adotaram alguns métodos para evitar perda na produção com o adoecimento dos seus funcionários. Entre eles está a ginástica laboral, que é aplicada na prevenção de doenças ocupacionais. Há estudos que mostram que as lesões por esforços repetitivos, a LER, e os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, a DORT, têm diminuído por meio de trabalhos preventivos como a ginástica laboral. De acordo com esses diversos estudos, esse método proporciona alívio nas dores corporais, diminuição dos casos de LER e DORT, no aumento da produtividade e no maior retorno financeiro para as empresas. Mas não é só isso. Existem outras doenças que são provocadas por estresse no trabalho, que podem causar desde um simples mal-estar até distúrbios patológicos mais graves. Essas doenças interferem diretamente na organização do trabalho e no cotidiano fora da empresa, principalmente no modo de viver e com a família. O foco do problema precisa ser identificado para que não seja necessário tratamento, e sim prevenção. E os meus convidados hoje aqui no estúdio do programa A Chave do Negócio é o presidente do Sindicato dos Bancários da região de Guarulhos, que não pega só Guarulhos, a gente fala quais são as cidades que ele também comanda, o Sindicato dos Bancários. É o Gessé Costa, que está aqui comigo hoje. E também o Antônio Carlos de Figueiredo, ele é mentor de carreiras e personal coach. Gessé, seja bem-vindo ao estúdio do programa A Chave do Negócio. Obrigado pela oportunidade, Reinaldo. Eu sei que a gente vai discutir assuntos bastante importantes para a categoria e para a sociedade como um todo. Obrigado você, é um prazer enorme ter você aqui conosco no estúdio. Gessé, a gente acabou de ver aí esse VT que mostrava sobre as doenças dentro das empresas. Eu queria saber o seguinte, se o assédio moral pode ser um dos focos de provocação dessas doenças dentro do ambiente de trabalho. Com toda certeza, ele hoje é um dos principais focos de adoecimento. Na categoria bancária, por exemplo, é certeza disso. Apesar de não ter aqui estudos específicos, inclusive na nossa última campanha salarial, a gente conquistou justamente esse direito de criar um grupo de trabalho junto com a FENABAN, que é a Federação dos Bancos, para se fazer um estudo, ou seja, criar um grupo de trabalho que vai estudar as causas do adoecimento bancário. E com certeza o que vai se apontar é que a pressão por metas que gera o assédio moral e a cobrança excessiva, a humilhação do bancário, tudo isso vai apontar o adoecimento do bancário. Como é que o Sindicato dos Bancários, você que representa essa categoria, define especificamente o que é um assédio moral? Assédio moral é a conduta por parte
do gestor, o superior hierárquico, ou dos seus similares, aí, dos seus parceiros, dos amigos do trabalho, no sentido de ser cúmplice desse ato, que leva a humilhação sistemática do trabalhador. Né? Na sua execução do trabalho, a política da empresa, junto com a posição do gestor dessas políticas, coloca o trabalhador numa situação de humilhação. No caso do bancário, você teria um exemplo que você pudesse citar? Tenho 2 exemplos. Por favor. Um, por exemplo, que inclusive aconteceu na nossa base, né, na nossa base sindical, de uma gerente que mandava e-mails dizendo para os funcionários: com vocês é só na porrada, vocês parecem bode, eu tenho que puxar vocês pela barba, coisas nesse sentido. Poxa, e mandava por e-mail, que é um caso raro. Por isso que o assédio moral também é difícil às vezes de comprovar, porque normalmente essas coisas não ficam registradas. O e-mail documentou, né? Documentou. E tem um outro caso que não é de nossa base, mas a gente tem o conhecimento de que o gerente geral da agência, quando o funcionário o seu corpo de gerentes, o último colocado mensalmente no corpo de gerentes, no cumprimento de metas, ele a classificava como tartaruga e colocava um bicho de pelúcia, uma tartaruga de pelúcia em cima da mesa dele. Ele era obrigado a trabalhar aquele mês com a tartaruga de pelúcia em cima da mesa. Ou seja, ele era exposto para os outros funcionários que ele não estava trabalhando adequadamente, segundo ele era o essa pior, gestão. Na avaliação da gestão, ele era o pior funcionário, sem levar em conta fatores de mercado, fatores pessoais, nenhum fator. Outra coisa que é mais comum é o ranking, né? A gente entra nos bancos, a gente tem acesso aos bancos. Inclusive foi proibido esse tipo de atitude na última convenção dos bancários, que era entrar numa sala que tinha acesso normalmente restrito, mas que tinha acesso a todos os funcionários, tem um ranking lá com a pontuação do mês, ou seja, o último colocado estava exposto para todo o corpo de funcionários daquela agência ou de outras agências que frequentassem aquele local, que ele não cumpriu a meta, ele era o último colocado, como se houvesse um campeonato, não um trabalho, né, não um sistema de trabalho, mas um campeonato que expunha o último colocado lá ao ridículo dentro daquela lógica, né, do banco. Tá, mas a caracterização do assédio nesse caso é só a exposição dessa pessoa ou o ranking também não é válido? Porque seria um estabelecimento de metas, né? Sim, o estabelecimento de metas, a gente não é contra o estabelecimento de metas, para deixar claro isso. Tem uma parte do movimento sindical que é contra o estabelecimento de qualquer meta, não é o nosso caso. Sim. A gente é contra o estabelecimento de metas abusivas. Ou seja, metas que são impossíveis de ser cumpridas, justamente que levam a um estresse dentro da agência, e o estresse não é só do funcionário subalterno, são de todos os funcionários, para cumprimento daquela meta, e que ele termina gerando uma cobrança excessiva e a exposição do bancário, ou do trabalhador em qualquer sentido, a uma situação vexatória. Antônio Carlos, como é que você vê essa questão do assédio moral? Bem, é muito comum, tá? O princípio básico do assédio moral é a falta de formação e capacidade do líder, tá? A gente precisa entender o seguinte, no afã de se atingir metas, porque o gestor também é cobrado, né? Como ele é mal preparado para fazer a gestão de pessoas, ele acaba usando de ferramentas de pressão inadequadas. Citando o exemplo do ranking, qual que seria o ideal? Qual o cenário ideal aí? Você apenas divulgar os 3 primeiros nesse ranking, esses são os 3 primeiros, e fazer um trabalho individual com cada... Lógico que a equipe fica sabendo, né? E já existe um constrangimento natural de quem fica em último lugar, né? Então não há necessidade da exposição, porque a exposição de forma negativa gera um outro problema, que é o bullying, né? E aí pessoas que nem estão relacionadas às vendas, vamos colocar dessa forma, acabam usando isso como ferramenta para ficar incomodando essa pessoa que já se sente incomodada, está em último, naturalmente, né? Então eu digo que assim, o assédio moral ele acontece primeiro porque a direção das empresas fazem vista grossa para isso, tá? É muito comum,
porque eles não preparam os seus gestores, ou não obrigam que esses gestores se preparem na condução das suas equipes. São pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo de processo de trabalho. É muito comum você colocar uma pessoa que não está realmente preparada para o atingimento dessas metas. Existe um termo em vendas que nós falamos muito de meta pau de sebo. Ou seja, são dadas metas inatingíveis. Ou seja, você tenta subir, escorrega, escorrega. Por isso que a gente chama de pau de sebo. Então, o que acontece? Metas são negociáveis. Você quer ter resultado? Você tem que negociar a meta com o seu gerente, com o gestor de uma determinada conta. O assédio moral, de alguns anos para cá, houve uma enxurrada de precedentes jurídicos e as empresas têm um custo muito elevado em relação a isso. Então, seria muito mais inteligente dos bancos, focando aqui na questão dos bancos, que eles aplicassem, investissem em treinamento e preparação dos gestores, para que conduzissem melhor os seus liderados. Esse é um assunto que dá muito pano para a manga. Eu quero falar com vocês. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Os jogos de videogame serão classificados por idade, assim como a programação de TV e cinema. Por determinação do Ministério da Justiça, uma nova ferramenta para indicação de faixa etária para aplicativos e jogos digitais está à disposição para desenvolvedores de software desde o último dia 24 de outubro. Com essa ferramenta, o criador de um game ou app submete a autoclassificação indicativa do seu software em 36 países simultaneamente, sem qualquer custo. A fiscalização será feita pelo próprio Ministério da Justiça, que também receberá denúncias do público. A Google e a Apple terão de adaptar os seus jogos e aplicativos ao novo sistema, se quiserem continuar comercializando os seus produtos no Brasil. Mais informações você vai encontrar na página do Ministério da Justiça. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Você que quer participar conosco no programa A Chave do Negócio, dando sugestões, ideias, você pode fazer pelo e-mail achave.tv@gmail.com e no Facebook, facebook.com/A Chave do Negócio. Visite-nos e curta-nos. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo e no último bloco nós falávamos sobre o assédio moral e nesse nós vamos continuar falando sobre assédio moral, mas nós vamos falar especificamente sobre doenças que são provocadas por conta de estresse dentro do trabalho e o assédio moral é uma dessas um desses focos dessas doenças aí. Antônio Carlos, você falava a respeito do assédio moral no bloco anterior e Sim. você citou também, fora do ar, um personagem da novela da TV Globo, que é o Félix, né? É um administrador de um hospital que maltrata a sua empregada, né? Sim, chamando ela de cachorra. Como Exatamente. É que é isso? Na verdade, a maior parte das pessoas só se dão conta quando vê na televisão isso acontecendo. Mas a experiência me diz que isso é muito mais comum do que se imagina.
Eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, a formação do gestor, né? O gestor bem preparado, ele não usa dessa ferramenta, né? Essa ferramenta normalmente é utilizada quando o gestor se sente ameaçado por um determinado funcionário, ele tem algum tipo de desvio comportamental que já venha de fora, tá? De fora do ambiente de trabalho, tem algum tipo de problema. E também existe um outro lado dessa história que precisa ser trabalhado, que é o fato de que as pessoas se permitem a viver esse tipo de situação. Elas não denunciam, elas não reclamam, elas não tomam, elas não se protegem em relação a isso. Hoje, na época da tecnologia, eu consigo gravar a nossa conversa aqui sem você perceber. Então, as pessoas precisam usar as ferramentas que têm e acabar com isso definitivamente. Tá? Isso tem um efeito dentro das organizações, falando dos bancos, por exemplo. Quando um caixa, um operador de caixa, uma pessoa que está lá para fazer o atendimento ao público, está sendo assediado moralmente pelo seu líder, eu não uso nem o termo líder, pelo seu chefe, porque existe uma diferença muito grande entre ser chefe e líder. O líder não faz isso, o chefe é que faz, tá? Quando ele está sendo assediado pelo chefe, ele, infelizmente, transfere isso para o atendimento. Gessé Costa, você como presidente do Sindicato dos Bancários, como é que vocês tratam desse tipo de situação? Eu não conheço o personagem da novela, mas é que a novela às vezes coloca isso de uma forma muito caricata, né? Então, sim, talvez dessa forma não. O assédio normalmente ele acontece de uma forma muito mais sutil. Né? Não necessariamente. Pelo menos nos bancos, os bancos são de uma forma mais sutil. Talvez os exemplos que eu te dei foram os mais exagerados, assim, o caso da tartaruga, de pelúcia e tal. Então, ele de uma forma mais sutil, porque ele está sempre relacionado, até complementando o que o Antônio Carlos falou, assim, o assédio moral nos bancos, ele também está relacionado, isso já foi comprovado, tem o professor Roberto Eloane, que é médico, psiquiatra, né, e advogado, que estuda bem esse caso do assédio moral, tem dito que o assédio moral nos bancos, e talvez em outras empresas também, está muito relacionado ao assédio organizacional, ou seja, a política de organização da empresa. Então, aquela pessoa que assedia, normalmente, ela também não é uma pessoa que baba, que é louca, que quer assediar todo mundo. Tem as exceções, digamos, na sua maioria dos casos. É uma pessoa que, por seu despreparo, como eu não consegue também absorver uma política que também é errada dos bancos. E aí assedia. E aí, quando chega no sindicato, primeiro, infelizmente, normalmente, a maioria das vezes, chega no momento da demissão. Ou seja, a gente tem que correr atrás de um processo. Mas o sindicato conquistou... a pessoa já foi demitida e aí procura o sindicato. No dia da homologação, normalmente a gente tem uma conversa com o bancário antes da sua homologação e normalmente os casos são apresentados aí. Então a gente constrói um histórico a partir daí, num momento que é mais crítico para se debater. Mas temos também casos que chegam com antecipação. Por quê? A gente conseguiu, em 2011, incluir uma cláusula que foi a primeira vez, inclusive, que os bancos aceitaram e admitiram que existe assédio moral. Antes, até aí, eles nem aceitavam que existia. Que é uma cláusula que chama de solução de conflitos, mas que a gente sabe que se trata do combate ao assédio moral, em que os sindicatos bancários disponibilizam um e-mail para o bancário se identificar e fazer a denúncia. E a partir daí a gente faz uma consulta para ver se também não existe má fé nessa denúncia e apresenta para os bancos que têm agora, a partir desse ano, 45 dias para responder ao sindicato. Qual que é esse e-mail? É assediumoral@bangnet.com.br. assediumoral@bangnet.com.br. Que está no site. Que está no site do sindicato. Que é bangnet.com.br. O site do Sindicato dos Bancários é bangnet.com.br. Tem lá o acesso. Então, esse foi o primeiro passo, né? Como a gente faz os bancários fazem negociações nacionais, então as nossas soluções normalmente não são de um sindicato, são soluções gerais.
Nessa campanha, a gente conseguiu uma outra coisa importante, que foi aquele grupo de trabalho que eu disse na outra fala, né, que vai tratar e vai constatar essa questão do assédio. Também conseguimos que agora a chefia está proibida de mandar, por exemplo, SMS aos bancários cobrando metas fora do horário de trabalho, porque isso também era um fator de que se perdia o controle dessa cobrança. Então agora, ou seja, o bancário vai se entrar em contato dentro do horário de trabalho, ou seja, ele é bancário durante 8 horas, 9 horas por dia. Né? A partir daí, ele é pai de família, é um cidadão que vai exercer outras funções na sociedade. Esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga. Nós vamos tomar um cafezinho, fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, vamos tomar um cafezinho, voltamos já já. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo, esse cafezinho saboroso que foi saboreado aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, Gessé Costa, e o Antônio Carlos de Figueiredo, que é personal coach e mentor de carreiras. Gessé, o seu sindicato é ligado à CUT, ele representa aqui na cidade de Guarulhos mais de 1.000 funcionários, né? 1.054 funcionários da cidade de Guarulhos, dos bancos de Guarulhos, né? São números que eu peguei no site do sindicato. Na verdade, não é só Guarulhos, desculpa, foi um erro meu aqui. 1.054 de Guarulhos, Arujá, Mariporã, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. A gente representa mais do que isso porque aí são os sindicalizados. E esse número é maior um pouco. Ah, tá. Então esse número de 1.054 são os sindicalizados. Na última eleição. Entendi. E você foi eleito por quase 100% desses sindicalizados. Sim. Foi chapa única, a gente nunca teve oposição aqui em Guarulhos, que também é uma demonstração de apoio da categoria ao trabalho que vem sendo realizado importante nos últimos 24 anos. Né? Agora, 100% de apoio é muita responsabilidade também. Né? Eu queria que você falasse para nós sobre esse movimento grevista último que aconteceu aí em menos de um mês, né? Vocês obtiveram conquistas aí, reajuste de 8%, parece que foi acima da inflação esse reajuste? Foi acima, 1,82% acima da inflação. Participação nos lucros e resultados, né? Abono assiduidade, palavrinha chata, abono assiduidade, que é um dia de ausência remunerada, além do Vale Cultura. Fala um pouquinho mais sobre essas conquistas aí dessa última greve. Não, são conquistas importantes que a gente conseguiu com bastante esforço, uma greve longa, 22 dias. Né? Pelo 10º ano consecutivo a gente conseguiu aumento real, né, no bancário, somando esses 10 anos, 18% de ganho real no salário e 38% nos pisos. O abono, a PLR, também conseguimos modificações importantes, melhorando o nível de PLR, os reajustes da PLR, participação nos lucros e resultados. Tá. Né? A gente tem os jargões aí, a gente até esquece. Teve melhoras nessa participação, que acho que atenderam todos os nossos associados, todos os bancários do Brasil. Então foram coisas importantes. Inclusive, essas 3 questões que você citou, a PLR, o reajuste e o Vale Cultura, vão inserir no mercado brasileiro, falando de um programa que fala de negócios, 9 bilhões, que acho que é uma
questão importante aqui para o tema do programa, né? Que é Como assim? O que significa essa inserção de 9 bilhões? o reajuste dos bancários, a PLR dos bancários e o Vale Cultura, só o Vale Cultura, 9 milhões vão ser investidos em cultura, indiretamente. Sei. Então, isso acho que tem uma coisa importante, né? Que também a gente ajuda, a nossa campanha ajuda a movimentar a economia como um todo. Né? Coloca no mercado mais recursos para serem investidos, comercializados, movimenta a economia que pode gerar mais emprego, que vira esse ciclo virtuoso que tem tido na economia nos últimos anos, realmente. Importante, como a gente está no último bloco, eu queria que você fizesse uma convocação aí a todos os bancários para que esse número de 1.054 pudesse aumentar. Os microfones e a câmera estão abertos para você. Nós estamos convidando todos os bancários, não vou convocar, vou convidar todos os bancários para que participe dessa campanha. Nós estamos, na verdade, uma campanha de sindicalização organizada pela Federação dos Bancários ligada à CUT, a FETEC, no estado todo. Né? Então, nós tivemos que dar uma parada por causa da greve, mas estamos em campanha. Se você reconhece o trabalho dos sindicatos bancários de Guarulhos e região, você está convidado a fazer parte desse trabalho e fazer parte também dessa luta mais perto da gente, estando mais perto da gente, contribuindo, mas também dando seu apoio político aí a essa diretoria que tem se dedicado a avançar nas lutas sociais e na questão salarial dos bancários. Muito bem. Antônio Carlos, conquistas como essas do Sindicato dos Bancários aí são importantes para uma categoria de trabalho? Como é que você vê isso? Que tem uma importância, isso é claro, né? O que eu fico avaliando é a necessidade que uma classe tem de brigar por isso. O que eu imagino, né? No momento onde a mão de obra qualificada é escassa, né? As empresas, de uma forma geral, e especialmente os bancos, eles deveriam se preocupar com a fidelização dos seus funcionários e serem desejados pelo mercado de trabalho. O que é ser desejado? Não, há 20 anos atrás, quando você falava na profissão bancário, você tinha um status diferente do que hoje. Tinha que ter fila de pessoas querendo trabalhar nos bancos. Eu sei que isso não acontece mais. Né? Então, quando uma categoria como a dos bancários precisa brigar para ter uma série de benefícios, a gente enxerga que a gestão dos bancos não estão preocupados com o seu capital humano. Tá? Eles se preocupam com os seus próprios balanços. Só isso, lucro. Pura e simplesmente. Esquece que para ter lucro ele precisa ter capital humano, gente motivada, qualificada, tranquila, né? Bem preparada para se relacionar com quem leva o recurso para dentro do banco, que somos nós, os clientes. Então, me preocupa apenas o fato de que as conquistas elas são feitas à base da greve. Se as empresas criassem organismos que pudessem, né, favorecer o bem-estar do funcionário dentro da empresa, Sim. ele não ia querer sair dali de maneira nenhuma. Sim. Antônio Carlos, eu quero agradecer pela tua presença aqui no nosso estúdio do A Chave do Negócio. Eu deixo o microfone aberto para você colocar suas considerações e você colocar aí os seus contatos, a sua forma de contato, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer o seu trabalho, por favor. Sim. A forma mais fácil de me encontrar é pelo telefone 34234123 ou pelo 984 30 40 50. A pessoa que precisar ser acompanhada, quiser ter algum tipo de orientação de carreira, né, está se sentindo mal porque perdeu o emprego ou está sofrendo qualquer tipo de problema dentro da empresa, o próprio assédio moral, eu estou à disposição. Pode me procurar que eu vou estar lá para poder te ajudar. Ok. Obrigado. Gessé Costa, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o convite para vir aqui aos estúdios do A Chave do Negócio. Suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. A gente não tem muito como oportunidade como essa de debater os assuntos tão francamente assim. Agradecer também ao Antônio Carlos aí pelo debate, né?
E dizer que nós estamos à disposição no sindicato lá, na rua Paulo Lenk, número 128, aí no centro de Guarulhos, para que a gente possa ajudar os bancários também a ter uma vida melhor, a exercer seu papel de cidadão na sociedade de forma plena. Não apenas como trabalhador, como gerador de recursos, mas de forma plena, que é isso que a gente precisa nesse Brasil. Ok. E você acabou de assistir ao programa Chave do Negócio aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Eu aguardo você na próxima quinta-feira. Até lá e fiquem com Deus.